paz do Senhor Jesus Cristo, irmãos. Glória a Deus por esta oportunidade. Mais um estudo da Palavra de Deus, um pequeno ensino, básico do seu Evangelho, da sua Palavra para nossas vidas. Deus tem falado conosco e eu creio que há de continuar a falar, Você que ouve esse áudio pela primeira vez, seu irmão Guilherme Sabino, aqui de Atibaia, e estamos fazendo essa sessão de ensinos para que a gente possa aprender mais da Palavra de Deus. É voltado aos novos convertidos, E aconselhamos que você ouça, você está pegando esse vídeo pela primeira vez, ouça os restantes, os antigos, que são uma sequência de estudo, Primeiro, segundo, terceiro, e assim a sua edificação será melhor, Glória a Deus. Aqui na Palavra de Deus, para o nosso ensino de hoje, nós vamos estar aprendendo aqui sobre um tema maravilhoso que é os benefícios da crucificação. Então nós vamos entender quais são os benefícios da crucificação. Lembrando que no estudo passado nós estávamos falando sobre a crucificação de Cristo, o Evangelho, Por que Jesus Cristo teve que morrer, para criar um caminho para nós para os céus. E agora nós vamos entender os benefícios, que seria um estudo um pouquinho mais a fundo sobre o que Jesus Cristo fez na cruz. Glória a Deus, Então que possamos ser edificados em nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Bom, a palavra de Deus aqui em Apocalipse, capítulo 21, do versículo 1 ao 4. Logo mais estaremos lendo outra passagem aí para complementar também. Diz assim: Eu vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, preparada como uma esposa adornada para o seu marido. Eu vi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus está com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. E Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Glória a Deus, Esse é um ensinamento da Palavra de Deus aos nossos corações, Os benefícios da crucificação de Cristo, Nós temos que lembrar que por causa do pecado do homem, nós perdemos algumas coisas aí importantes. Na verdade, todas as coisas nós perdemos, A comunhão com Deus, o paraíso nós perdemos. Entrou o pecado no mundo, com o pecado vem a morte, e as consequências do pecado, que foi a natureza afetada, doenças, o reino, fauna e flora afetado, que são animais e plantas, Nós fomos escravos de Satanás, nos tornamos também, a morte passou a reinar, não somos mais eternos, ou infinitos, na verdade, mas agora todo mundo passa a morrer na carne e também na alma, Glória a Deus. Mas olha só que maravilha, falando sobre os benefícios da crucificação. Qual benefício a crucificação nos trouxe? Vamos entender agora. Primeira coisa, o pecado entrou no mundo. Então, nós recebemos já pecado com a desobediência, e nos tornamos prisioneiros do pecado. Agora todo mundo, ser humano que nasce de pai e mãe, seres que têm alma,
estão manchados pelo pecado. Quando nascem, já nascem pecadores, né? Já nascem com o pecado. Glória a Deus. Então nós já estamos condenados, né? Já estamos amaldiçoados. Mas quando Jesus morreu na cruz, ele restaurou, ele destruiu o pecado. Deus, na cruz, pelo seu sangue, Jesus Cristo, né? Ele tira o pecado do mundo, né? João vai escrever que o Evangelho vai escrever que João Batista, ele fala: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Olha aí. Então Deus, ele tira o pecado do mundo. Ele agora tira essa maldição, nos limpa a alma e também a carne, né? De todo o pecado. Então Deus restaurou aí, queimando o pecado. Olha que maravilha. Ele tirou, né, a consequência do pecado também, que é a morte, né? Porque a consequência do pecado é a morte. Ele restaurou e nos trouxe vida. Agora quem crê em Jesus, estando morto, ainda ressuscita, né? Revive para a glória de Deus na alma. Ou seja, poderá agora do inferno ir diretamente para o céu com Cristo. Ele tira também a consequência do pecado na cruz, porque agora ele assume todo o poder, né? E restaura tudo. Jesus disse: todo o poder me foi dado nos céus e na terra. Então ele destrói a morte, ele destrói os principados e potestades, destrói os demônios, né? Vence tudo. Então ele assume todo o poder, né? O poder que antes era dado a Adão, né? De ser o cabeça, agora passa para Jesus Cristo, sendo mais excelente agora, né? Então que maravilha, o inimigo tentou destruir, né? Mas olha só, o que ele fez tornou melhor ainda, né? A nossa condição. Por quê? Porque agora nós vamos ver que também Jesus, ele restaurou a nossa comunhão com Deus, que foi perdida. Olha só, lembra que Deus falava com Adão e Eva, né? E depois nós perdemos essa comunhão. Olha só, Deus restaura essa comunhão agora, por meio de Jesus. Agora nós podemos falar com Deus, né? Conversar com Deus. Não somos estranhos para Deus. E outra, quando Deus nos criou, Ele nos criou, nós somos apenas criatura, né? Mas agora, por causa da morte de Jesus, nós somos mais criados ou criatura. Nós somos agora transformados em filhos de Deus. Olha só. Por isso que fala, aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Nós não somos agora só criatura de Deus, né? Agora, por Jesus Cristo, nós somos filhos. Olha só que maravilha. E o paraíso que havia perdido, Jesus, ele restaurou também, né? Adão e Eva foi expulso do paraíso, mas agora nós vamos estar aqui no paraíso, nessa terra, que era na terra, né? Deus não tinha que descer na terra. Só que depois acabou isso. Só que com Jesus Cristo agora, olha que benefício maravilhoso. Agora nós vamos estar no céu, diante do trono de Deus. Logo também na Nova Jerusalém, onde nenhum pecado entrará, nem Satanás, nem nada, né? Então nós vamos estar agora mais perto de Deus, diante da sua face. Que maravilha, né? E a Bíblia vai deixar aqui, em outra passagem, Apocalipse, no capítulo antes, né? Capítulo 20, do 11 ao 15, fala assim: eu vi um grande trono branco e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, pequenos e grandes, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que nele havia.
glória a Deus, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Glória a Deus. O outro benefício nessa passagem da crucificação de Cristo foi que, para que a gente possa entender, Jesus Cristo, Ele nos tornou agora, Ele superabundou a graça. Por quê? Porque o que mais tentou destruir os projetos de Deus até hoje é Satanás. Mas o que ele fez só confirmou mais ainda a sua obra. Não foi Satanás que criou o pecado? Não foi ele que fez a rebelião no céu? Não foi ele que colocou o pecado, seduziu Eva e Adão para comerem, desobedecerem a Deus? E sim, e porque estavam no mundo, nessa terra, no globo terrestre, os demônios têm acesso à terra. Mas olha o que Deus fez agora. Ele vai pegar todos os espíritos malignos, né? Vai fazer o grande julgamento do juízo final, vai separar a sua igreja para o céu, na Nova Jerusalém, vai pegar Satanás, a morte, que é um principado, né, até hoje, todo o inferno, que foram as pessoas que foram condenadas sem Cristo, seus atos horríveis na terra, e vai lançá-los no lago de fogo, enquanto a igreja vai estar na Nova Jerusalém. Satanás será aprisionado eternamente, para nunca mais nós vemos a face dele, nunca mais nós vemos os que nos atacaram, nos perseguiram a igreja, para nunca mais nós vamos ouvir falar de Satanás, nunca mais vamos ouvir falar desse nosso inimigo. E nós estaremos aonde? Na Nova Jerusalém. Vai ser como se ele nunca tivesse existido. Deus não pode destruir, né? Deus não vai destruir. Ele derrota, né? Em nome do Senhor Jesus Cristo. Porque acho que destruir seria muito fácil. Satanás, tanto tempo que ele está aprontando, Deus só chegar e destruir ele. Não. O que Deus faz? Pega, aprisiona eternamente para ser queimado no lago de fogo, que é 1000 vezes pior do que o inferno. E ali, irmãos, tem gente que pensa que o lago de fogo Satanás vai reinar. Mentira. Satanás vai ser castigado ali, torturado mesmo, não vai aguentar. Porque até então, para esclarecer aqui, já nesse estudo, o inferno foi criado para Satanás e seus anjos que caíram com ele. Não foi criado para jogar ser humano nenhum, a alma de ninguém. Mas como houve o pecado, né, foi ali que nasceu o inferno, foi quando Lúcifer se rebeliou e foi lançado, ali foi criado o inferno. Não existia antes. Mas depois que entrou o pecado no mundo, todo ser humano também foi lançado junto com ele. Todo mundo que morria na condição de pecador, né? Todo mundo é pecador, já era lançado no inferno diretamente, separado de Deus. Só que os demônios, alguns deles, estão sobre os ares, né? Celestiais, nas partes celestiais, outros no inferno, mas eles têm entrada e saída. E Jesus fez o que quando ressuscitou? Pegou a chave da morte e do inferno, né? Glória a Deus, né? Tomando todo o poder, e naquele grande dia vai pegar todo o inferno, Satanás, a morte, e vai lançar no lago de fogo para nunca mais nós vemos a sua face. E então não vai existir mais nada. O pecado não vai existir nunca mais, nunca mais vai conseguir chegar, né, uma rebelião no céu, nunca mais vai haver pecado no mundo, né, em toda a terra, até toda a terra vai ser destruída, né, a terra vai ser destruída, porque ela está toda contaminada com sangue de pessoas, né, está toda contaminada, porque a natureza em si também foi contaminada, eu sempre falo isso, e tudo vai ser destruído. Nós nunca mais veremos, irmãos, né, ouvir falar de Satanás. Eles vão ficar tudo preso, queimando no lago de fogo para toda a eternidade. E a igreja será recebida na Nova Jerusalém, diante de Deus. Vamos estar. Você viu como que foi o projeto de Satanás? Só favoreceu mais ainda a salvação? Nós temos que entender que a salvação, irmãos,
Nós temos que escolher. Nós já estamos condenados. Então a saída que nós temos é Jesus Cristo. Por isso que ele diz, ele é a única saída mesmo. Não é chavão de pregador, não é que a igreja quer ficar, né, falando que é a melhor ou questão de religião, não. Mas Jesus realmente é o caminho. Isso é pregado no catolicismo, isso é pregado no cristianismo, isso é ensinado em todo lugar. Jesus, né, em muitas outras religiões, ele é venerado porque sabemos realmente que Jesus é Jesus, entendeu? Então Deus vai dando vitória, né, ao seu povo. Mas viu os benefícios da cruz? Nunca mais a gente vai saber o que é, né? E a Bíblia falou ali, né, que Deus vai tirar todas as lágrimas, não haverá mais morte, nem pranto, nem dor, nem rancor, porque já essas coisas antigas foram passadas, ou seja, vai ser tudo apagado. Nós vamos viver em perfeita paz, porque nessa terra não tem paz. E foi restaurado tudo o que Deus tinha feito do começo. Lembra? Adão e Eva viviam em paz, eram infinitos, né? Não morriam. Tudo era paz, viviam na presença de Deus. E com Jesus tudo foi restaurado. O inimigo quis destruir, mas ele não conseguiu. Eita glória. Amém? Então esse breve estudo aí, espero que tenha ficado muito claro, né, as coisas que foram faladas aqui. Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo.